18 bilhões de quilômetros do planeta Terra. A uma distância que para nós parece inimaginável, existe uma fronteira ilusória que marca a borda do Reino do Sol e o início de uma região distante e pouco conhecida. Aqui, astrônomos costumam dizer que representa a parte de fora do condomínio espacial que abriga o Sol e todos os corpos celestes que o orbitam incansavelmente. Nesse local, nem mesmo os raios solares possuem alguma influência devido à distância, e o frio do espaço sideral toma conta da zona de maneira completa. Se você nunca havia ouvido sobre, saiba que esse é chamado espaço interestelar. Os cientistas definem o início do espaço interestelar como o local onde o fluxo constante de material e o campo magnético do Sol param de afetar seus arredores. Este lugar compõe uma bolha, uma fronteira ilusória. Em seu limite, é como se existisse uma borda do sistema solar, algo que cientistas também chamam de heliopausa, uma espécie de parede estelar. Quando essa barreira é ultrapassada, fica para trás uma região criada pelo Sol chamada heliosfera, a bolha que mencionamos antes. Na prática, esse foi o local mais distante que a tecnologia humana foi capaz de chegar até os dias atuais. Sim, máquinas humanas já viajaram 18 bilhões de quilômetros ao saírem da Terra. Na verdade, os seres humanos chegaram nesse local do universo em 2 ocasiões, graças a 2 sondas espaciais chamadas Voyager 1 e Voyager 2, naves gêmeas que fazem parte da mesma missão. Essas foram 2 das missões espaciais mais bem-sucedidas da história, e é um pouco mais sobre elas que falaremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Em uma zona localizada a quase 120 unidades astronômicas, centenas de vezes superior à distância da Terra ao Sol, nas bordas do Sistema Solar, navegam 2 sondas espaciais que estão há mais de 40 anos em operação no espaço. A Voyager 1 e a Voyager 2, ambas controladas pela NASA, têm ingressado cada vez mais em uma nova região do universo da qual se conhece muito pouco. A tal área, que estaria próxima das fronteiras para os desconhecidos no Sistema Solar, é chamada pelos pesquisadores de região de estagnação, ou espaço interestelar. Nesse ponto do espaço, já não há sequer a influência do chamado vento solar, que consiste da emissão constante de partículas provenientes do nosso astro central superquente. Mudanças físicas começam a ficar nítidas nessa localidade do espaço. O campo magnético do Sistema Solar, por exemplo, fica comprimido e, como reação, expulsa as partículas altamente energéticas para fora no espaço interestelar. Ou seja, é quase como uma espécie de purgatório cósmico. Na escuridão do espaço, a bilhões de quilômetros de casa, a sonda Voyager 2, sonda da NASA, se tornou um marco de exploração, sendo a 2ª espaçonave a entrar no espaço interestelar, algo que aconteceu em novembro do ano de 2018. Claro que a primeira revolução veio com a Voyager 1, que alcançou primeiro os limites do Sistema Solar, mas a Voyager 2 fez descobertas que não haviam sido feitas pela primeira sonda. Antes de fazer história e chegar até o seu destino, foram quase 40 anos viajando pelo universo, atravessando a fronteira e enviando a todo momento sinais para cientistas que os decodificavam aqui na Terra. A nave da NASA é a 2ª a viajar além da heliosfera, as bolhas de partículas carregadas supersônicas que fluem para fora do Sistema Solar. Apesar de ter sido lançada um mês antes da sua irmã gêmea, a nave cruzou o limiar do espaço interestelar somente 6 anos depois. O atraso ocorreu pelo fato de que a Voyager 2 seguiu a rota cênica através do Sistema Solar a fim de, antes de ir diretamente ao seu destino, fotografar Urano e Netuno em pesquisas científicas bem específicas. Por que motivo a sonda Voyager 2 parece ter uma importância maior do que a Voyager 1? Como se esperava, a Voyager 1 também atravessou o espaço interestelar. Nesse caso, isso ocorreu 6 anos antes, tendo ela chegado nesse local em 2012.
Porém, seu instrumento de plasma foi danificado e a sonda não pôde fornecer dados completos sobre a travessia do sistema solar, da heliosfera, até chegar ao espaço interestelar. Como os cientistas souberam o exato momento em que a sonda Voyager 2 ultrapassou para o lado de fora do sistema solar, para fora da heliosfera? Quando se trata do Sol, trata-se de detectar a concentração e a temperatura das partículas ao seu redor. Dentro da heliosfera, as partículas solares são quentes, mas menos concentradas. Fora da bolha, elas são muito mais frias, muito mais concentradas. Quando você chega no espaço interestelar, haverá um aumento de partículas frias ao seu redor. Também haverá um campo magnético que não se origina do nosso Sol. Bem-vindo ao espaço interestelar. Essa foi realmente uma jornada maravilhosa que começou com o lançamento de 2 naves espaciais em 1977 para explorar Júpiter e Saturno, disse Ed Stone, cientista de projetos da Voyager desde 1975 e professor de física do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Nossa jornada se expandiu cada vez mais no espaço. Não tínhamos ideia quantitativa de quão grande era essa bolha que o Sol cria ao seu redor com seu vento solar supersônico feito de plasma ionizado, que está se afastando do Sol em todas as direções. E não sabíamos que a espaçonave poderia viver o suficiente para alcançar a borda da bolha, deixá-la e entrar no espaço interestelar próximo. Quais foram algumas das descobertas dessas 2 naves espaciais, em especial a segunda, a Voyager 2? E, além disso, como explicar da melhor maneira como o limite do sistema solar funciona? Para entender as últimas descobertas da Voyager 2, é importante saber que o Sol não é uma bola de luz que queima silenciosamente. A nossa estrela é uma fornalha nuclear furiosa que atravessa a galáxia a cerca de 720 mil km/h enquanto orbita o centro galáctico. O Sol também é atingido por campos magnéticos traçados e, como resultado, sua superfície lança constantemente uma brisa de partículas carregadas eletricamente, o vento solar. Essa rajada percorre todas as direções e carrega o campo magnético do Sol consigo. Em algum momento, o vento solar colide com o meio interestelar, formado por detritos de antigas explosões estelares que vagam pelo espaço entre as estrelas. Como óleo e água, o vento solar e o meio interestelar não se misturam perfeitamente, de modo que o vento solar forma uma bolha no meio interestelar chamado de heliosfera. Com base nos dados da Voyager, essa bolha se estende por cerca de 18 bilhões de quilômetros a partir do Sol em sua borda principal, circundando o Sol e todos os 8 planetas e grande parte dos objetos distantes que orbitam nossa estrela. Positivamente, a heliosfera protege tudo que está em seu interior de grande parte da radiação de maior energia da galáxia. A borda mais externa da heliosfera, denominada heliopausa, delimita o início do espaço interestelar. Compreender esse limiar nos ajuda a entender a jornada do Sol pela galáxia, o que, por sua vez, pode revelar mais sobre a situação de outras estrelas dispersas pelo cosmos. Os cientistas aprenderam através dos dados da Voyager 1 e da Voyager 2 e de seus cruzamentos que partículas de vento solar e do vento espacial interestelar se espalham na fronteira. Os cientistas pensam agora que o vento do espaço interestelar é criado por estrelas que foram supernovas milhões de anos atrás. Por sua vez, a mistura dessas partículas cria uma camada entre a heliopausa e o espaço interestelar. Além disso, quando a sonda Voyager 2 atravessou a heliosfera, pela primeira vez os pesquisadores puderam observar que à medida que um objeto chega a 225 milhões de quilômetros da heliopausa, o plasma ao seu redor desacelera, aquece e fica mais denso. E, do outro lado da fronteira, o meio interestelar está a no mínimo 30 mil graus Celsius, temperatura mais alta do que se esperava. No entanto, esse plasma é tão delgado e difuso
que a temperatura média em torno das sondas Voyager permanece extremamente fria, impedindo que sejam destruídas, algo que tem as mantido flutuando no espaço até hoje. Porém, astrônomos sabem bem que ainda existem muitos detalhes a serem descobertos. Resolver esse quebra-cabeça exigirá uma visão melhor da heliosfera como um todo. A saída da Voyager 1 ocorreu perto da borda principal da heliosfera, onde ela colide com o meio interestelar, e a saída da Voyager 2 ocorreu em sua lateral esquerda. Como os cientistas não possuem dados sobre o rastro da heliosfera, seu formato geral permanece um mistério. Embora outras sondas estejam atualmente se afastando, elas não conseguem enviar dados sobre a heliopausa. A sonda New Horizons da NASA, por exemplo, está se distanciando do Sistema Solar a mais de 50 mil km por hora, e quando ficar sem energia na década de 2030, ficará em silêncio mais de 1,6 bilhão de quilômetros antes de atingir a borda externa da heliosfera, ou seja, não atingirá o patamar da Voyager. É por isso que cientistas que comandam a missão Voyager desejam uma próxima sonda interestelar, um novo projeto. Qual será o objetivo? Uma missão de várias gerações com duração de 50 anos, para explorar o sistema solar externo a caminho de regiões inexploradas além do vento solar. Esperamos ansiosos por esse momento.